Graça e paz, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Mentira em que as Garotas Acreditam e a Verdade em que as Libertam. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que vai falar sobre a verdade. Eu gostaria de iniciar lendo um texto que a autora traz, um texto bíblico, que se encontra lá em Efésios 6, versículos 10 ao versículo 18. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito de tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto é bem apropriado quando nós falamos de combater as mentiras disseminadas por Satanás, né? Porque ele vai nos mostrar a luta diária que nós devemos ter para combatê-las e as armas necessárias para isso, como por exemplo a verdade, que ele cita especificamente no versículo 14. Justamente sobre essa verdade que nós vamos usar para combater essas mentiras que as autoras vão trazer para nós nesse capítulo 3. Antes de discutir sobre ela, a autora traz uma história bem interessante que vai ilustrar sobre essa situação, né? Vai nos ajudar a entender de uma forma ilustrativa. Ela conta que em 1983, um museu na Califórnia, que eu não vou conseguir falar o nome dele aqui, mas enfim, ele foi procurado por um negociante que tinha uma estátua de mármore grega, que era datada do século 6 a.C. E esse foi um achado muito comemorado por eles, porque a estátua estava muito bem conservada, né? E isso é bem raro de se achar. E o museu logo começou a investigar para ver se aquela estátua era realmente autêntica. E chegaram à conclusão de que era. Então foram e compraram a estátua. Mas havia 3 pessoas específicas, uma especialista em escultura grega, um membro do conselho de administração do museu e um ex-diretor de um outro museu que não se convenceram de que aquela estátua era realmente autêntica. E eles se colocaram contra toda aquela multidão que dizia que era. Começaram a pressionar o museu, né? E a partir dessa pressão que eles fizeram, foi descoberto que aquela estátua realmente se tratava de uma falsificação, de uma fraude, e que apresentava traços muito modernos que não condiziam com o estilo da Grécia Antiga, né? Ao qual o vendedor havia dito que era do século 6 a.C. E a moral que nós tiramos dessa história, que a autora nos traz, é que a verdade foi protegida por essas 3 pessoas que se mantiveram firmes sobre o que elas conheciam como verdade, né? E não se deixaram contagiar pelo entusiasmo da multidão. E essa história também é bem interessante para nós como cristãos, porque ela nos mostra o que o texto de Efésios também nos mostrou, né? Que nós devemos permanecer firmes no conhecimento da verdade e devemos lutar contra o que é mal, contra aquilo que não for verdade, contra aquilo que é mentira. Foi para isso que nós fomos chamados, como cristãos, para defender a verdade a qualquer custo, o que implica ir também contra a multidão, assim como eles foram, né, contra o mundo. Como nós iremos permanecer firmes para defendê-la? Da mesma forma que aquelas 3 pessoas fizeram, né? Elas já estavam tão acostumadas com aquele estilo de estátua, com aquele tipo de arte, que quando um impostor apareceu, por mais que tenha sido dito para elas por várias pessoas que aquilo era verdade, elas examinaram e viram que aquilo não condizia com a verdade que eles conheciam.
Eles identificaram o falso porque eles conheciam o verdadeiro. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos conhecer a verdade. Porque apenas conhecendo a verdade nós estaremos aptos a identificar as mentiras e os enganos que podemos cair. Afinal, o que é essa verdade? O que é a verdade em geral, né? A autora traz uma definição muito boa, que eu vou ler. Ela diz que a verdade é aquilo que está de acordo com um padrão ou com o original. Ou seja, a verdade é algo absoluto, é algo único, algo que não pode ser mudado, né? E a pergunta que nos vem é: qual é esse padrão? O que é esse original que define a verdade? Qual é a sua fonte? E a resposta é Deus. Ele é a fonte de toda a verdade, ele é o padrão perfeito, ele é o início, ele é o que determina o que é verdade e o que não é, porque ele é a própria verdade, né? Como já dizia Lutero, toda a verdade vem de Deus, portanto ela é absoluta. Ele é o que nós devemos procurar para vencer todas as mentiras. E como ele nos revela essa verdade, né? Como Deus, sendo a verdade, vai se revelar para nós? Através de Cristo, que é a expressão exata de ser de Deus. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 14, que eu vou ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso ele nos deixou registrado, né, em sua palavra. Nela está tudo o que nós precisamos para nos achegar à verdade, a Deus, reconhecer, né, tudo o que vem dele e o que não vem, para que lutemos contra o que não vem dele, contra o que é a mentira. Nós devemos nos voltar para Cristo e para a sua palavra e nunca nos desviarmos desse caminho. Apenas nele nós vamos conseguir permanecer firmes e livres. Como também diz lá em João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É importante dizer também que não vai ser fácil seguir nesse caminho. Como nós já vimos antes, nós teremos que ir na contramão do mundo, né? Na contramão da multidão. E teremos que lutar contra nós mesmos também, contra a nossa natureza pecaminosa, que estará sempre presente conosco, nos fazendo cair, para que nós voltemos ao nosso estado de escravidão de antes, né? Mas, mesmo que o início pareça difícil, mesmo que pareça difícil caminhar nesta direção, no final nós vamos colher o que plantamos. E se tivermos plantado a verdade, uma vida de obediência a Deus, né, e debaixo da verdade que Ele nos mostra, nós vamos colher vida. Mas caso contrário, se não dermos valor à verdade, se não dermos ouvidos a ela, né, se nos aprisionarmos nas mentiras que Satanás nos conta, nós colheremos morte, assim como nós vimos nos 2 outros capítulos anteriores. Aqui se encerra esse capítulo. A partir do próximo, as autoras vão começar a trazer as 25 mentiras citadas no início do livro e a verdade que Deus nos mostra em sua palavra sobre elas. Amém? Então, que nós venhamos meditar sobre o que vimos agora e guardar em nosso coração para que nós não venhamos nos desviar desse caminho da verdade. Deus abençoe a todos.